Bem, pessoal, vamos lá. Vamos começar agora essa parte de gráficos de uma função quadrática, né? Vimos na terça-feira essa parte de função quadrática, né? Essa parte de função quadrática nada mais é do que uma equação de segundo grau, né? Que vocês aprenderam esse ano. Lá foi um dos primeiros assuntos que a gente aprendeu, equação de segundo grau, né, que a gente precisa utilizar Bhaskara, essas coisas todas. Enfim, a gente vai trabalhar agora o gráfico de uma função quadrática, tá? Essa parte de função quadrática ela é um pouquinho mais complexa do que aquela função afim que tinha um gráfico, geralmente o gráfico, que é o chamado a linha, né, a linha reta ali, era sempre alinhada e tal. Já no gráfico de função quadrática, ele vai ter este formato aqui, tá? Mas vamos ao que interessa aqui. Primeiro, a gente já sabe que a nossa fórmula geral da nossa nova função, né, que é a função quadrática, ela assume os valores de ax, né? Esse ax elevado ao quadrado mais bx, né? Mais o termo independente, que é o c, né? Então, isso daqui seria a nossa função geral da nossa função quadrática, né? Essa é a nossa função geral aqui, né? A nossa função quadrática. Enfim, sem mais delongas, vamos começar essa parte de gráfico de uma função quadrática. Primeira coisa, gente, a gente vai precisar de uma lei de formação, né? No caso aqui, do livro de vocês, ele traz essa lei de formação aqui, y é igual a 2x ao quadrado, lembrando que esse y é a mesma coisa desse f de x, né? Você já percebeu aqui que ele só tem o valor de A, o valor de B não tem, o valor de C não tem, tá? Não altera nada, tá? Então, você iria atribuir valores para x, resolvendo aqui é substituir no valores que vocês atribuírem ao valor de x aqui e resolver para encontrar o valor de y. No caso aqui 8, 2, 0, 2, 8 e aí por diante. E assim encontrar nosso par ordenados. Que através desses pares ordenados é que a gente vai montar o nosso gráfico, né? Então, pegando aqui menos 2 e 8, ó, se você pegar aqui os valores menos 2 para x, que seria esse daqui, e 8 está aqui, menos 1 e 2, e menos 1 e 2, 0 e 0 está aqui, que é o nosso... No caso aqui, nessa situação seria a nossa raiz, tá? A raiz, se você fosse resolver essa equação aqui, a nossa raiz seria 0, tá? E temos aqui também os valores de y, né? Aqui, ó, o último 2 e 8, 2 aqui e 8 aqui para y, né? Desta forma, pessoal, do mesmo jeito da função afim, a gente teria que alinhar, né? Ou seja, todos esses pontos. Se você perceber, ó, todos os pontos eles estão separados, ou melhor, eles estão simétricos um ao outro. Ó. Esse é simétrico a esse em relação ao eixo. Imagina que aqui é o eixo y e está dividindo isso em duas partes iguais. Então, eles são simétricos. Ó. Se você perceber, eles são simétricos, tá? Então, a gente teria que alinhar isso daqui. Então, ia dar nisso daqui, tá? Lembrando, pessoal, esse gráfico aqui, ele tem um ponto limite, tá? Esse ponto limite é esse pontozinho aqui que é o chamado de vértice, tá, pessoal? Isso daí mais à frente a gente vai trabalhar essa parte de vértice, como encontrar o vértice de um gráfico, de uma função quadrática, tá, pessoal? Então, esse daqui será o nosso formato do nosso gráfico, tá? Diferente do outro, que era só apenas uma linha, né? Ou para cima, ou voltada para cima, que seria a parte crescente ou decrescente, né? Já que será diferente, tá? Então, vamos lá. Preste atenção nessa parte aqui, que é muito importante, tá? Um gráfico de uma função quadrática, tá? É uma curva, tá? E essa curva, na matemática, é chamada de parábola. Vocês vão ver muito isso daqui, primeiro ano muito, vocês vão trabalhar muito mesmo essa função polinomial do segundo grau, tá? Então, essa parte de parábola, tá? Então, esse formato aqui, ó, é chamado de parábola. A parábola possui eixo de simetria.
um eixo de simetria, tá? Que divide esse gráfico em duas partes literalmente iguais. Veja, nesse exemplo aqui, o meu eixo de simetria seria o ponto 2, né? Aqui, ó, que vai dividir o gráfico em duas partes iguais. Esse lado aqui é o mesmo desse outro lado aqui, certo? No gráfico de y igual a 2x, que é esse daqui, né? O eixo das ordenadas, que é o eixo y, seria o nosso eixo de simetria, tá? O ponto de um eixo de simetria, tá? Vamos lá, preste atenção agora. O ponto do eixo de simetria é e a parábola se cruzam, chamado em vértice. O ponto em que o eixo da simetria e a parábola se cruzam, ou seja, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, seria chamado de vértice, cujas coordenadas são indicadas por o V, né, que a gente chama de vértice, XV e YV. Isso aqui mais à frente vocês vão trabalhar e vocês vão descobrir como achar esse vértice aqui. É muito importante, tá? Vamos lá. Agora presta bem atenção nessa parte aqui, tá? Bem importante vocês prestarem atenção nessa parte aqui, tá? Ó, a parábola ela pode ter concavidades voltadas para cima e para baixo, ok? De acordo com o valor do coeficiente A. Então, de acordo com esse valor aqui, ó, pessoal, de acordo com isso daqui, vou até trazer aqui ele para baixo, tá? Opa. Vou até trazer ele aqui para baixo para vocês terem uma noção melhor, tá? Ou seja, pessoal, de acordo com isso daqui, ó, é que a gente vai saber como é o formato da nossa parábola, tá? Se o A for maior que zero, se esse A aqui for maior que zero, aqui o valor de A for maior que zero, ou seja, positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Essa parte, assim, esse côncavo aqui, tá? Essa concavidade será voltada para cima. Ó. Veja que o valor de A aqui é 1 positivo, o valor de A aqui é 1/2, ou seja, maior que zero. Então, veja que a concavidade ela vai estar voltada para cima, quando o valor de A for maior, tá? O valor de A for maior que zero, tá? Isso quer dizer que quando o meu A for menor que zero, ou seja, um número negativo, a nossa concavidade da parábola é voltada para baixo. Veja, menos x, menos 3x aqui. Então, concavidade voltada para baixo, tá vendo? Ou veja que agora o meu vértice está lá em cima. Tá vendo? Aqui o vértice está lá em cima. Ok, pessoal? Então, isso daqui seria a nossa concavidade, tá? Então, um gráfico repetindo. Esse é o gráfico da função quadrática. A posição da parábola, ou seja, a concavidade, é voltada para cima quando o A for maior que zero. É voltada para baixo quando o A for menor que zero. Tá, pessoal? Então, esse daí foi a nossa videoaula trabalhando o gráfico de uma função quadrática, tá?